Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. O segundo menor livro do Antigo Testamento, profeta Ageu. Talvez você não esteja tão familiarizado com este livro, mas é um jeito fácil de você encontrar. São 3 profetas que profetizaram após o exílio da Babilônia: Ageu, Zacarias e Malaquias. Então você já sabe que se você encontrar aí Mateus no Novo Testamento, ele é o 3º livro antes de Mateus, né? Ele é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Livro do profeta Ageu. No capítulo 1 mesmo. Eu gostaria que você encontrasse este texto. E quero falar com você acerca de um tema pujante e muito atual, dada a essa real conjuntura que estamos passando. Prioridade. O que é prioridade para nós? Ou melhor, questionando, o que deveria ser prioridade? Como deveríamos ou temos que organizar a nossa lista de prioridades? Então, eu quero ler com você os 7 primeiros versículos do primeiro capítulo do livro do profeta Ageu, que diz o seguinte: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vesti-vos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Meu Pai, eu te adoro nessa noite e faço um pedido nesse instante, que por esta tua palavra o Senhor venha falar aos nossos corações, dirigindo-nos, Senhor, e instruindo-nos acerca do teu propósito estabelecido para nós outros. Pai, fala-nos nessa noite, apesar desse mensageiro, Senhor, em nome de Jesus. A história do Antigo Testamento, do povo judeu, tem um fato muito triste, um episódio deveras tristonho para todos que lemos. E eu fico pensando para aqueles que viveram este episódio, que é o episódio da escravidão, do cativeiro, quando eles foram capturados e levados prisioneiros para a Babilônia. Nesse episódio, os caldeus conquistaram Jerusalém, destruíram a cidade, derrubaram o templo, os muros. Nabucodonosor levara para a Babilônia todos os utensílios sagrados da casa do Senhor. E agora então é
possível se ver uma marcha fúnebre praticamente, quando Jeoaquim, o rei, os sacerdotes, os levitas, toda a nação, homens, mulheres, crianças, sendo conduzidos com seus pertences e bens, como escravos, caminhando em uma fila indiana, em direção a uma terra que não era a terra que o Senhor lhes havia prometido, lhes havia proporcionado a capacidade de nela habitar e possuir. Eles ficam então cativos na Babilônia. Passa-se os anos, mas havia uma profecia de que durante 70 anos eles ficariam ali e que o cativeiro viera como permissão do Senhor em um tratamento, em uma recuperação de tempo que aquele povo havia deixado de observar e de dedicar ao Senhor nosso Deus. Quando lemos a história no livro de Esdras, de Neemias, e também, especialmente, dos profetas Ageu e Zacarias, que foram dois profetas contemporâneos e que viveram o final deste período, nós vemos que, estando o povo preso, cativo, escravo na Babilônia, já aí por diversas décadas ali naquela terra, a Bíblia diz que Ciro, ele toma então conhecimento da Escritura Sagrada, onde fala que aquele período de cativeiro teria um início, mas que também teria um final. E ele então resolve baixar um decreto, e nesse seu decreto ele reza a disposição, a liberação, para que uma primeira leva de judeus retornem para Jerusalém e iniciem então a reconstrução da cidade, assim como a reconstrução do templo e a restauração do culto ao Deus dos judeus, o Deus a quem nós servimos e reconhecemos como o único Deus. E então nós vemos a primeira leva de judeus saírem do cativeiro da Babilônia, sendo guiados, conduzidos e liderados por Zorobabel, com o propósito então de reerguer a cidade, reerguer o templo e restaurar o culto ao Senhor. Quando aquela primeira leva chega na cidade de Jerusalém, a visão é de pavor. A visão, irmãos, ela é de amedrontar. E ela é uma visão desanimadora, porque havia um caos, ruínas apenas naquele lugar. 70 anos quase já se passaram, desde que não havia habitação ou movimento de civilização ali naquele perímetro urbano. Mas eles voltam com esse propósito, são dirigidos, conduzidos, guiados por Zorobabel, e então começa-se aquela restauração. Em poucos meses, eles lançam o alicerce do novo templo, eles restauram o altar do sacrifício, mas o tempo passou-se ali, e a história nos conta que Artaxerxes, ele sendo contaminado por uma fala dos samaritanos que lhes dizia: esse povo vai causar problema, não permita a reconstrução, esse povo vai ser uma dor de cabeça, esse povo vai ser uma pedra no sapato. Então Artaxerxes baixa um novo edito que proíbe aquela reconstrução e aquela restauração. Eles haviam começado, mas alguém havia proibido, e eles ficam ali agora sem poder fazer o trabalho que foram comissionados para executar. O tempo passa, meus irmãos, e a Bíblia diz que 16 anos se passaram até que esse Ciro que nós vemos aqui, ele baixa um novo decreto que anula o decreto anterior de Artaxerxes. O povo agora está autorizado a recomeçar os trabalhos, mas não se vê mais o barulho do martelo, não se vê mais o movimento dos trabalhadores no propósito de reerguer Jerusalém, restaurar o templo que era a casa do Senhor, ou qualquer atividade nesta direção. É nesse contexto, nessa visão histórica que eu te disse agora, que surge o profeta Ageu.
E Ageu, então, comunicou a sua primeira mensagem no dia 29 de agosto do ano de 1520 a.C. A sua mensagem inicia-se, a sua profecia tem um período muito curto de duração, mas ela inicia-se nesse dia. Era um dia especial. Nós vemos aí no relato bíblico que era um dia de festejo, era o festival da lua nova. Ageu levanta, então, a sua profecia e leva a sua mensagem para um público, porque as pessoas estavam reunidas para um propósito. Seria como se nós trouxéssemos para os nossos dias atuais aquele festival, aquele dia especial, como um dia santo, como um feriado para o povo, onde as pessoas estavam reunidas com aquele propósito. E quando ele traz a sua mensagem, quando ele ergue a sua voz para falar com o povo, a mensagem é uma mensagem urgente, é uma mensagem impositiva, e ela foi entregue diretamente por Deus a Ageu. E Ageu agora traz a mensagem. Nós vimos no versículo que acabamos de ler que a mensagem foi dirigida a dois personagens principais nesta ocasião. Ele fala diretamente a Zorobabel, o governador de Judá, e fala diretamente a Josué, o sumo sacerdote, porque a mensagem declarava que o povo precisava assumir o compromisso de viver de acordo com os padrões de Deus e retomar o trabalho que haviam deixado. A mensagem chega para os líderes. E eu quero dizer aqui nessa noite que Deus começa o seu tratamento exatamente com a liderança. A liderança são aqueles que precisam estar de pé antes dos demais. A liderança é aqueles que precisam chamar. Vamos e não serem necessitados de empurrões. E é por isso que a mensagem do Senhor chega diretamente aos dois líderes principais daquele grupo que viera da Babilônia para cá. A mensagem trazida por ele era de que era preciso retomar os trabalhos da construção, da edificação, principalmente da casa do Senhor. Meus irmãos, eu quero te dizer algo nessa noite. A falta de compromisso, porque 16 anos já havia passado, já não havia mais nenhum decreto de proibição, mas eles então começaram a ficar desanimados. A pergunta retórica que nós vemos no versículo 4, quando o profeta, falando em nome de Deus, lhes questiona, ele expõe as prioridades distorcidas desse povo, porque eles estavam mais preocupados com o conforto e acabamento de suas casas do que com o templo do Senhor. E quando o Senhor diz que é tempo de recomeçar a construção, eles então se veem desmotivados. Eles ficaram desmotivados, primeiro, pela falta de recurso ou pelos pouquíssimos recursos que eles dispunham. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes nós também, em nossos posicionamentos diante de Deus, do seu querer, de suas ordenanças e do seu chamado para a nossa vida, utilizamos essa desculpa para não aplicarmos nossa vida, nossos recursos, mesmo que sejam poucos, pela falta de recursos ou pelos poucos recursos que temos, ainda não é tempo para fazer a vontade de Deus. E é por isso mesmo que você viu nesses 7 versículos que lemos apenas, quantas vezes Deus se dirige ao povo, falando acerca de si mesmo como o Senhor dos exércitos, ou seja, aquele que não vê impossibilidade ou empecilho em situação ou circunstância nenhuma. Não utilize da falta de recursos sua, da sua casa, da sua família, da sua igreja, para dar desculpas a não fazer o que o Senhor tem te chamado para fazer. Quando esse povo utiliza isso como desculpa, eles ainda dão mais uma desculpa de interpretação bíblica e eles dizem, ainda não é tempo de nós começarmos ou recomeçarmos essa reconstrução.
Ainda não é tempo. E nós vemos também, no decorrer da Bíblia Sagrada, quantos homens, eles dão a desculpa de que ainda não é tempo. Lembremos aqui nessa noite do profeta Jeremias, que quando foi chamado pelo Senhor para desenvolver o seu ministério profético, a desculpa que ele dá é praticamente esta, porque ele diz: eu não sei falar, ainda sou um menino, como se dissesse, ainda não é tempo. Mas os dias de Jesus, ele também se dirigiu aos seus discípulos e disse para eles: vós dizeis entre vós que ainda falta 3 meses para a cega, mas eu lhes digo, olhe para o campo está branco, está maduro, a hora é agora. E o salmista diz: este é o dia que o Senhor fez. Não jogue para depois. Não deixe para adiante. Quando o Senhor está nos chamando para algo, quando o Senhor garante que Ele vai proporcionar os recursos necessários, cuidado pelas análises que nós temos feito. E esse povo, meus irmãos, diferente de Davi, porque Davi ardia em seu coração a chama, a necessidade, a sede de construir uma casa para Deus. Vamos ver o que Davi diz em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 2. Ele disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Outra tradução diz: em uma tenda, em uma barraca. Era desesperador para Davi ver que ele estava morando em uma casa muito bem equiparada, mas que a arca de Deus estava morando, residindo de maneira precária. O Salmo 132, a partir do versículo 3 diz assim: certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Davi tinha a ânsia, o desejo em ver a casa de Deus, o templo erguido. Ele não estava tranquilo e ele dizia: eu não vou entrar na minha casa, eu não vou deitar na minha cama, enquanto não houver um lugar digno para que a arca do Senhor, que simboliza a presença dele, também esteja em um lugar digno. Mas agora vem o profeta Ageu e diz para aquele povo: vocês dizem que ainda não é tempo, mas por um acaso quero lhes questionar, é tempo de vocês viverem nas vossas casas estucadas, forradas, e não é tempo de erguer a casa do Senhor? Ciro, quando despede essa primeira leva para a reconstrução, ele, além de liberá-los para ir de volta à sua terra, ele proporciona recursos que eles iam necessitar. Quando houve o primeiro decreto da proibição, há dados aí, relatos dos estudiosos, de que aquele povo começou a utilizar a madeira especial, a madeira importada, e começaram a construir suas casas. E quando este termo que a palavra do profeta Ageu traz aqui, nem mesmo em palácios reais se via tanto luxo, material importado que aqueles homens estavam aplicando na construção de suas casas. É preciso, meu irmão e minha irmã, Deus não precisa de uma casa. E não há nada em ambiente algum que detenha o Senhor. Ele não necessita de uma moradia, mas o templo nessa ocasião era o lugar onde ele prometeu encontrar-se com o seu povo. Ao negligenciar a reconstrução do templo, eles demonstravam pelas suas atitudes que a presença de Deus não era mais importante ou prioridade para eles. Nossas atitudes, nossas ações e nossas reações, mesmo que às vezes achemos nós que está passando desapercebido, mas os olhos do Senhor estão fitos em nós. Cada mover do nosso corpo, da nossa mente, das nossas intenções estão diante do Senhor. O que é que tem sido prioridade para nós? Será que não estamos fazendo, conforme diz a palavra, um povo que honra o Senhor com os lábios, mas que na verdade o coração está distante dele? E o Senhor agora chama, através do profeta Ageu, esse povo a uma análise. E ele chama eles à correção por causa
das prioridades distorcidas, eles sofriam as calamidades que Deus houvera mencionado em Deuteronômio, no capítulo 28. As suas prioridades distorcidas faziam com que eles tivessem muitas frustrações no seu desenvolvimento diário e cotidiano. Porque o Senhor diz para eles: vocês trabalham muito, mas colhem pouco. Semeiam com abastança, mas a colheita, ela é mínima, raquítica. O Senhor diz para eles: não há alimento e água suficiente. Tudo isso é por causa das escolhas de vocês. Tudo isso vem da priorização errada que vocês estão fazendo. Alguns estão comendo, mas estão ficando com fome. Uns estão bebendo, mas nunca há saciedade. Ele diz: as roupas de vocês não são suficientes para vos aquecerdes. E ele diz que sempre estava faltando dinheiro, porque os que recebiam salário era como que colocasse em um bolso furado. Tudo isso devido à falta de priorização com relação ao Senhor nosso Deus. Muitas circunstâncias das nossas vidas carecem e merecem uma análise mais profunda. Situações que nós passamos individualmente ou coletivamente, como cidadãos ou como seres humanos sobre a face da terra, muitas das coisas que vêm sobre nós, que nos alcançam, e muito da nossa lamúria, dos nossos reclames, estão ligados diretamente às nossas próprias atitudes, à nossa própria desobediência. Aquele povo é chamado pelo Senhor com urgência que retomem o que eles vieram para fazer, tratassem com prioridade aquilo que precisava receber prioridade. E eu quero te dizer nessa noite, nós precisamos analisar a nossa vida, a fim de nos certificarmos de que estamos caminhando conforme a vontade de Deus. Porque se nós estivermos caminhando de acordo com o querer, a vontade e o propósito que o Senhor tem estabelecido para nós, Ele se apresenta diante de nós como o Senhor dos exércitos. Diga glória a Deus. O Senhor não aceita desculpas para atrasos, nem em sua obra, e muito menos para uma vida espiritual apática. Não se apresente diante do Senhor com desculpas, dizendo: é porque me falta recurso, é porque me falta tempo, é porque não tenho condições de locomoção, é porque isso, é porque aquilo outro. Não se apresente diante do Senhor com desculpas esfarrapadas, dizendo: ainda não é hora, eu ainda não senti no meu coração, ainda não houve um chamado para mim. O Senhor não mais, eu digo aqui através da autoridade do Espírito Santo, que o Senhor não mais irá admitir desculpas para o descumprimento do seu querer quanto à sua obra e também para o chamado dele na sua vida. Aqueça a sua vida e o seu relacionamento com Deus. Livro do Apocalipse, no capítulo 3, o Senhor fala a respeito disso. Versículo 15 e 16 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É tempo urgente. A obediência ao Senhor, a priorização ao Senhor, sua palavra, seus mandamentos, é algo para agora. Estamos sendo pressionados, assim como esse povo estava sendo pressionado a dar ouvidos ao Senhor,
a declinar-se em direção ao Senhor, nós estamos sendo comprimidos, nós estamos sendo pressionados. Ali ouvir, é tempo de parar, irmão, é tempo de parar, irmã, fazer a análise da sua vida, tirar o que está desagradando ao Senhor e alinhar o teu chamado, o propósito do Senhor com relação e de acordo com a sua palavra e começar a viver a dispensação do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Te digo nessa noite, quando estabelecemos o Senhor como a prioridade principal da nossa existência, Ele suprirá todas as nossas necessidades físicas, espirituais e materiais. E eu concluo com a palavra de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, quando ele diz: mas buscai primeiro, eu vou repetir isso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e os recursos que vocês dizem e alegam não possuir agora, eu proporcionarei para vocês. Primeiro, nós colocamos Ele em primeiro. Escute, primeiro colocamos Ele em primeiro, e então veremos o seu agir sobrenatural em nosso favor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha do seu Espírito Santo, que estejamos transbordando óleo e unção, que estejamos vestidos de vestiduras brancas, porque o Cristo está vindo aí.